Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Fabiano Rolim, eu sou médico neurologista, professor aqui da Universidade Federal de São Paulo e tenho a oportunidade hoje aqui de falar, através do projeto Mentaliza, sobre a conexão do cérebro e da mente e da relação entre essas duas estruturas. Será que são duas? É a mesma coisa, não é? Vamos bater esse papo falando da perspectiva da neurociência. Essa discussão não é nova, eu acho que você já deve ter ouvido falar dos outros autores, outros palestrantes que falaram que essa discussão é muito antiga, desde que nós temos cultura escrita, filosofia, essa relação entre mente e corpo, mente e cérebro é discutida, e não à toa. São fenômenos complexos e a resposta tende a ser complexa também. Eu vou começar pela parte mais fácil, pela parte do cérebro em si, essa estrutura magnífica de 1 quilo 200 e 300 que fica aqui dentro da nossa caixa craniana, e que de alguma maneira tem relação ou importa para o nosso eu existir, para a nossa consciência existir, para a nossa mente existir. Eu tenho aqui o modelo, eu vou mostrar ele para vocês, e eu vou mostrar um pouco as partes. Vamos dizer que essa é a parte fácil do cérebro, falar um pouco da anatomia. Depois de falar um pouco das partes, eu falo um pouco o que cada uma faz e depois da relação que ela pode ter, portanto, com a mente. Então, olhando de frente para o cérebro, então o meu cérebro está desse jeitinho, aqui estaria a minha testa, aqui o meu ouvido, desculpe que o cérebro não está muito firme, o meu está mais firme do que esse, o senhor de vocês também. Aqui a nuca, aqui a outra orelha, tá? Então, frente, aqui, ó, os lados e a parte posterior aqui. Então, aqui atrás, o que vale aqui é a minha nuca, é uma região chamada occipital. É relacionado ao próprio osso que tem esse nome, essa estrutura também tem. Eu acho que eu já vou falar um pouco de fisiologia para ficar mais didático, acho que fica mais legal. O hospital tem tudo a ver com visão, pessoal. Quando a gente normalmente enxerga, a gente acha que a gente enxerga com o olho. Não, você enxerga com o cérebro. O que o olho faz é só transformar a onda eletromagnética numa comunicação que o cérebro consegue traduzir e levar para a consciência. Então, isso depende obrigatoriamente da região occipital. Aqui do ladinho, dos dois lados, nós temos as regiões temporais, que têm muita importância. A região temporal tem a ver com memória e com linguagem, então fundamental para todos nós, né? Também tem importância na visão, porque é a partir dessas gavetinhas que nós temos aqui que nós conseguimos identificar o objeto. Então, região temporal fundamental, linguagem, memória e visão. Aqui em cima, na região mais posterior, temos a região parietal, essa aqui de cima. Região parietal fundamental, junto com o frontal, para atenção, para planejamento, mas muito importante aqui para o que a gente chama de habilidade visoespacial. Essa capacidade de eu me encontrar no ambiente, essa capacidade do 3D, essa capacidade de localização. Isso tudo depende do parietal fundamental aqui. O frontal, aquilo que supostamente nos define mais como seres humanos, tem a ver com planejamento, criatividade, autocontrole, comportamento e, querendo ou não, grosseiramente, aquela que mais tipicamente se correlaciona com essas habilidades mais abstratas ou com essa potência da mente. O cérebro, eu falei das partes mais superficiais dele, mas nós temos outras. Então vamos falar um pouquinho porque isso é importante. O cérebro é essa parte superior, esse todo que eu estou segurando na mão, a gente dá um nomezinho de encéfalo, tá? Então, aqui embaixo, ó, o occipital está aqui embaixo, mais embaixo aqui na nuca, nós temos o cerebelo. O cerebelo é fundamental para o movimento. Se você já viu alguém que bebeu um pouquinho além da conta, que ele fica andando meio torto, é porque o cerebelo está desorganizado. Tá? Então, o cerebelo é fundamental para o movimento, para a capacidade, por exemplo, de mesmo de olho fechado, eu conseguir encostar o dedo no nariz na ponta do dedo. Isso depende de outras partes e outras sensibilidades, mas essa coordenação também tem a ver com essa região do cerebelo. E bem aqui embaixo, né, essa região aqui, a gente chama de tronco encefálico. O tronco é aqui que a gente se comunica diretamente com a medula, e o tronco tem várias partes fundamentais que controlam a respiração, que controlam o funcionamento cardíaco, que controlam, junto com uma porção um pouco mais profunda aqui, que chama diencéfalo, tálamo e hipotálamo, o nosso equilíbrio homeostático, o organismo como um todo. E é daí, inclusive, que vem as emoções. Então, a emoção, até aproveitando para já juntar um assunto que é meio mente, meio cérebro, é um diálogo, entre aspas, do corpo com o cérebro e com a mente. E depende dessas estruturas bem primitivas, que são parecidas com o do peixe, com dos répteis, com dos pássaros. Né? O que nós humanos temos de mais diferente, do ponto de vista de anatomia cerebral dos outros animais, é essa região da frente aqui, que é o pré-frontal, que a gente chama. Né? Então, o frontal seria tudo isso, essa parte mais anterior, o pré-frontal. Então, bem grosseiramente, falamos sobre o occipital, temporal, parietal, frontal, cerebelo e tronco. Essa é a parte fácil, vamos dizer assim. Essa é a parte da anatomia, né? Junto com um pouco dessa fisiologia que eu expliquei, do papel de cada uma dessas áreas. O fato, pessoal, é que apesar da gente dividir em caixinhas, né, o cérebro trabalha como um todo.
né? Hoje a gente fala que ele trabalha em rede. Então, apesar de eu colocar que o temporal importa para isso, o frontal para aquilo, está tudo bem interconectado. É claro que tem pontos importantes nessa rede, daí a função mais específica de cada área, mas não é isolado. Até porque a gente sabe muito bem que, por exemplo, pós lesões cerebrais, depois de um AVC, depois de um trauma, outra área pode substituir aquela machucada, dependendo da minha idade, da qualidade da agressão e também da minha reabilitação. Falando agora um pouco da mente. Mesmo como neurologista, é importante deixar claro que mente e cérebro não são a mesma coisa. A mente depende sim do cérebro, isso é verdade, mas a mente abarca outras coisas que não são o cérebro. Eu vou dar alguns exemplos bem simples. Eu vou abaixar agora meu modelo aqui, porque ele já pode descansar. A mente, obrigatoriamente, é influenciada pelo meu corpo, assim como o meu cérebro, assim como pelo contexto social e cultural que me cerca. Então, a mente é além do meu cérebro. A mente é o que a gente chama, na ciência, ou nos sistemas complexos, de fenômeno emergente, ou seja, é algo que surge a partir da relação, mas que é maior do que a soma dessas relações. Então, eu preciso de cultura, eu preciso de contexto social, eu preciso de um corpo e eu preciso de um cérebro, a mente. Mas a mente é mais do que isso. A relação existe e é clara, eu vejo isso todo dia como neurologista, seja no hospital, seja no ambulatório, seja no pronto-socorro, onde um cérebro desorganizado leva uma mente desorganizada. Mas eu também vejo quando o corpo influencia isso. A gente vê quando a cultura influencia isso. Basta ver a nossa dificuldade, a nossa polarização, é uma influência cultural sobre o nosso bem-estar mental. Mas o importante é entender que a mente é maior que o cérebro, sim, apesar de depender dela, e que vai embarcar, no mínimo, vamos dizer assim, o corpo, linguagem, cultura, sociedade. E é disso tudo que sai esse privilégio da mente humana, que tanto é causada, entre aspas, por esses fatores, mas tem o privilégio de influenciar, como é o objetivo agora, por exemplo, do projeto Mentaliza, usando a mente, usando a ideia que a doutora Bianca, uma delas, quem me contactou, propôs, está querendo melhorar, refinar culturalmente um entendimento sobre saúde mental e fazer a diferença na vida das pessoas. Parabéns pelo projeto, um abraço a todos vocês.